Ariadne, quem for apresentar, que você já está ao vivo. Ok. Pode ir, Ariadne. Boa noite a todos, boa noite, Tatiane, boa noite, professora Daniela, boa noite a todos os cursistas, sejam bem-vindos a mais um webinário. Eu espero que todos aproveitem, vocês podem fazer suas perguntas, durante a aula vocês podem fazer a pergunta de vocês pelo chat, que no final da aula, né, a professora Daniela irá responder vocês, tudo bem? Bom webinário para todos. Obrigada, Ariadne. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniela e vamos estar aqui hoje num bate-papo, né, respondendo aí algumas dúvidas. Na verdade, essa é a oportunidade que nós temos para tirar algumas dúvidas, né, fazer a revisão e tirar algumas dúvidas, e aí, ao final, vocês podem ir conversando com a Ariadne, que ela vai mediar aí o nosso webinário, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Então, vamos lá, minha gente. Mais um webinário do curso de Agente Comunitário de Saúde. A minha formação, eu mandei uma mensagem para vocês, né? Me apresentando, mas eu sou farmacêutica bioquímica, sou mestre em ciências farmacêuticas, sou doutora em ciências da saúde, estou com vocês, né? Aqui na disciplina B, que é a disciplina Discussão Teórica, Evolução da Promoção da Saúde. O nosso webinário, como vocês já sabem, é um momento da gente tirar essas dúvidas, né, que ficou no decorrer do curso. Eu sei que o material ele está muito bacana, alguns alunos, né, entraram em contato. Hoje mesmo a Juliana mandou mensagem, a Ana perguntou bastante, né, tanto no nosso chat, e esse momento é exatamente para isso, para a gente poder esclarecer algo que ainda deixou dúvida, né, e compartilhar mesmo, porque o aprendizado, na verdade, ele é uma construção e nós vamos construir juntos aqui, tá joia? Então, pessoal, dentro dessa disciplina, né, a discussão teórica da evolução da promoção da saúde, eu fiz um mini resumo, né, até porque vocês viram que o nosso conteúdo ele foi extenso, né, nós tivemos 6 web aulas, mais o material didático, né, mais o material complementar. Então, assim, é uma disciplina, né, que a gente tem muita coisa para falar. Então, assim, só resumindo, basicamente, aqui o que foi ministrado, né, durante esse período. Então, a aula 1, ela foi feita pela professora Thelma, né? Ela fez, na verdade, uma introdução geral, falando um pouco sobre a promoção da saúde, apresentou, na verdade, uma entrevista, né? No qual acho que ficou bem didático e leve, né? As questões, porque quando a gente fala da história da evolução da promoção da saúde, vocês devem ter observado que às vezes acaba sendo um conteúdo mais pesado, né? Porque é uma disciplina bem conteudista, então, às vezes, acaba que se torna cansativo. Então, na forma de entrevista, eu achei ela bem didática, né? E aí, nessa primeira aula, além da contextualização, né, a Thelma lá trouxe como objetivos reconhecer a prática do cotidiano do ACS. Além disso, comentou-se um pouco sobre as políticas nacionais da promoção de saúde, a questão da reforma sanitária brasileira, a atenção à saúde, a saúde da família, né, que são itens importantes, que estão inclusos dentro da atenção primária, que é fundamental, né, para nós, como ACS,
Por quê? Porque nós trabalhamos diretamente com a questão da atenção primária, né? Eu acrescentei aqui na aula de hoje, pessoal, eu vou até disponibilizar para a Ariadna, disponibilizar para vocês aí no YouTube, um link, eu também vou colocar no nosso material complementar. É um filme, né, muito bacana, que conta a história da saúde pública no Brasil, né? Não sei se em algum momento vocês terão uma outra disciplina específica, mas eu acho que vale a pena deixar para vocês esse link, né? Inclusive mostra, cita a cidade de Montes Claros dentro desse processo da efetivação do SUS no Brasil. Deixa eu só voltar aqui que eu vou compartilhar com a Ariadna. Enquanto isso, Ariadna, tem muita gente presente? Quem são os nossos participantes aí hoje? Pode ligar o microfone, Ariadna. Temos, sim. Nós temos meus alunos dos cursistas, né, de Almenara, temos a Maria Rita, nós temos também o Elisardo, o Márcio, a Leide Lima, a Joelma, muitos cursistas assistindo a aula. Ai, que joia. E vocês podem, pessoal, podem fazer as perguntas no chat, que no final da apresentação da professora Daniela, ela vai responder as perguntas de vocês. Tudo bem? Tá, joia. Ariadna, passa para os meninos, por gentileza. Eu também vou disponibilizar, mas copia aqui do nosso chat e coloca no YouTube para os meninos esse link, mas eu vou disponibilizar também no material complementar, tá bom? Sim. É bem bacana. Tudo Obrigada. bem. Nada. Então, vamos lá, minha gente. Então, essa primeira aula, ela foi bem introdutória e eu achei ela bem bacana, bem dinâmica. Depois, vocês perceberam que da aula 2, né, da videoaula 2 até a 6, nós tivemos como protagonista o professor Igor, né, e que contou toda essa história da evolução da saúde. Quem riu dos erros lá do professor na gravação não vai para o céu, viu? É brincadeira, mas faz parte da profissão do professor passar, às vezes, por essa situação, tá bom? Mas o professor Igor, ele mostrou, né, de forma bem compilada, né, toda essa história da evolução da promoção da saúde, ok? E a última aula ele fez um resumo, que caso vocês tenham dúvida, eu sugiro que assistam novamente a última aula. Ela é uma aula pequena, né? Dá tranquilo para a gente assistir, porque é um resumão bem bacana do conteúdo da nossa disciplina. Mas vamos lá então, minha gente. Quando a gente fala de promoção da saúde, né? Então, como que pode se promover saúde, né? Qual que é a importância disso tudo? Visto que a gente escuta muito falar sobre prevenção, tratamento, né? Mas não geralmente sobre promoção. Então, quando a gente fala de promoção de saúde, está incluso, na verdade, essas outras duas questões, que é a prevenção e o próprio tratamento, né? Porque o que é a promoção da saúde? O que nós temos a favor, né, que promove saúde? Na verdade, quando a gente fala de promoção, nós temos que pensar em políticas, em planos, em programas de saúde pública, tá? E esses programas, na verdade, eles estão voltados para evitar que a pessoa, né, a comunidade ou o indivíduo se exponha de forma a ter a doença. Então, observe que não tem como eu falar de promoção isoladamente, sem falar sobre prevenção e, ao mesmo tempo, o tratamento, né? Quando trabalhamos com a promoção da saúde, nós também estamos trabalhando com a prevenção, né? Nós temos essa questão dos determinantes da doença. Então, um exemplo que nós temos são os vários programas de educação em saúde que são fundamentais, né? Vocês aí, como agente comunitário de saúde, vocês já sabem que a questão da educação
em saúde, ela é contínua e faz parte do cotidiano da gente, tanto para nós como agentes, né, como também para a população. Então, para que a gente consiga alcançar esse objetivo, né, de ter promoção na saúde, na verdade, nós temos a participação de vários órgãos, né? Então, quando se trata de promoção da saúde, espero que tenha ficado claro para vocês, né, que nós temos aí políticas, planos, programas, né, que evitam que a população, de uma forma em geral, ela evite esse contato com a doença. Mas se houver o contato, né, nós temos também outros fatores relacionados, que seria a prestação de serviço em relação ao tratamento à população, ok? Aí entra a saúde primária. Quando o professor Igor, né, ele vem falando, na verdade, construindo, né, a evolução da promoção da saúde. Eu tentei fazer de uma forma simplificada, né, para não ficar pesado e cansativo, porque aí, ao final, a gente consegue fazer uma discussão. Então, na verdade, ele contou, né, toda a historinha de como foi. E aí, se a gente for pegar os pontos, os principais pontos, nós podemos destacar, né, o modelo unicausal, que era um modelo onde o profissional da saúde, o foco era na doença. E aí, se a gente for para pensar hoje, se hoje, né, o profissional da saúde tivesse o foco na doença, nós não teríamos a efetividade da promoção da saúde. Por quê? Porque qual que é a causa dessa doença? Será que ela é unicamente relacionada a um processo de saúde e doença? Ou existem outros fatores que podem estar inclusos, né? Com o passar do tempo, né, e até avaliando algumas, vamos falar assim, um não sucesso, né, de alguns tratamentos e de alguns movimentos relacionados à promoção da saúde, nós tivemos aí um modelo multicausal. Aqui sim, aqui foi-se observado outros fatores, né? Quais seriam esses outros fatores? Seria a questão ambiental, as questões sanitárias, né? A condição de saúde desse indivíduo, né? Quando falo saúde, a gente engloba tudo, né? Saúde mental, física, enfim, olhando o indivíduo como um todo e não simplesmente tratar a doença. Vimos também que, com o passar do tempo, né, o positivismo, ele teve uma influência, o nome já fala, né? Parece um pleonasmo. O positivismo teve uma influência positiva na promoção da saúde, né? Durante esse período foram criadas novas vacinas com o objetivo de prevenção. Logo em si, nós temos promoção, né, da saúde. Observou-se também a questão do modelo privatista. Como o nome já fala, o modelo privatista foi quando houve aquela questão do atendimento privado, né? Dentro desse modelo positivismo, pessoal, só voltando aqui, nós podemos destacar também a questão da complexidade dos hospitais, tá? Para não passar em branco. Então, antigamente, o hospital era onde as pessoas iam para esperar morrer, né? É até forte essa frase. E aí, com as especialidades, com a implementação dessas especialidades, isso mudou de uma maneira, né, bem positiva, que foi essa frase, ao invés de esperar, né, pela morte, principalmente os menos favorecidos, o hospital se tornou um lugar onde se procurava tratamento, procurava-se a cura, né? E é muito bacana, e concomitantemente a gente teve esse modelo privatista que a gente tem até hoje, né? Que é a questão da não forte, como antigamente, né? Que é o modelo onde se procurava o serviço privado, né, em relação à saúde. E nós tivemos aí, né, a implementação do SUS, Sistema Único de Saúde, que o pessoal pode reclamar o quanto quiser, mas podemos observar aí, inclusive, né, diante do cenário atual, dentro da pandemia da Covid,
Covid-19, o quão importante o SUS é para nós brasileiros, né? Sabemos que ainda existem desafios, sabemos que ainda existem dificuldades, né? Pessoas que não trabalham corretamente como deveria, mas ainda assim é uma grande conquista, né, da população. E eu tenho muito orgulho e é muito bacana a gente falar sobre isso, tá joia? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o SUS. Então, eu tentei fazer um compilado, né, de um pouquinho dessa evolução, né, do modelo que nós tínhamos em relação à saúde até chegar aqui no SUS. Nas aulas, a partir da aula 3 até a aula 5, na verdade, o professor Igor, ele trouxe, né, nas suas videoaulas, a sequência das conferências mundiais de saúde, tá? Então, vamos entender um pouquinho a importância dessas conferências, já que a gente está falando da evolução da promoção da saúde, né? Na verdade, essas conferências nada mais era do que um movimento que ocorria periodicamente, né? E aí, quando ocorria, nós tínhamos setores representativos de vários países, né? Inclusive da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Unicef, que trabalhavam, discutiam, né, e estabeleciam, regulamentavam algumas questões, né, em defesa da ampliação dos campos de ação em saúde. E dessa forma, era possível ter abordagens mais efetivas para o real alcance dos objetivos traçados. Então, as conferências, elas são importantes até hoje, né, porque mundialmente, né, com representantes aí de vários setores, se discute algumas questões. Então, essas questões, elas podem ser mundiais, né, e aí nós temos essa repercussão dessas conferências, inclusive a nível nacional, estadual e municipal, né? Não sei se vocês já participaram, mas nós temos conferências, vou dar o exemplo daqui de Montes Claros, né? Onde a própria população, ela pode expor situações, né, em termos de melhoria, o que poderia incluir, né, dentro dessas conferências aí também, tá bom? Só para vocês terem uma ideia geral. Então, para não ficar cansativo, então vamos lá. Na verdade, a primeiríssima conferência, né, foi na cidade de Alma, na Ata, no Cazaquistão. Na verdade, nessa conferência, documentou-se o significado de saúde, né? Veio a questão da saúde como um direito humano fundamental e como uma das mais importantes metas mundial para a melhoria social, né? Sabemos que a educação é importante, mas a saúde também, né? Porque o indivíduo sem a saúde, ele não vai trabalhar, ele não vai estudar, ele não vai produzir para o próprio país, para a própria população. Então, essa primeiríssima aqui, vamos lá, qual que foi o marco fundamental? Então, foi a questão, né, de reafirmar o significado da saúde. E isso não relatando a saúde naquele conceito, o que é a saúde? É a ausência da doença. Não, incorporando, né, todas as questões relacionadas à saúde mental, psicológica, emocional, física, né, e tratando o indivíduo como um todo. Depois dessa conferência, aí tivemos, né, gradativamente outras conferências importantes, né, e aí eu só citei cada uma delas e vou falar de uma forma geral quais eram os objetivos de cada uma delas, tá bom? Então, olha só, nós tivemos a conferência da promoção em saúde em Ottawa, em 1986, né? Depois nós tivemos a da Adelaide, na Austrália, né? Em 1988. Posteriormente, nós tivemos em Sundsvall, em 1991. Depois, a de Bogotá, em 1992. E a de Porto da Espanha, em 1993. Posteriormente, tivemos a Conferência da Promoção da Saúde em Jacarta, em 1997,
Tivemos a rede de mega países para a promoção da saúde na Suíça, em 1998. Posteriormente, tivemos outra conferência na Cidade do México, né, em 2000, que aí vocês devem ter percebido aquele destaque, saúde para todos, né. Tivemos a conferência, a terceira conferência latino-americana de promoção da saúde e educação para a saúde de São Paulo, trazendo um pouco, apesar de não ter relatado, mas trazendo um pouco disso para a nossa realidade, em 2002, né? Tivemos a Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Bangkok, em 2005, a Conferência Internacional de Saúde para o Desenvolvimento, em Buenos Aires, em 2007. Tá, beleza. Nós sabemos qual que é a importância, né, dessas conferências, sabemos que a saúde é um direito de todos, né, inclusive para termos condições mesmo de viver e sobreviver e trabalhar e estudar. Aí eu fiz um compilado aqui para vocês, né? Todas essas conferências, de certa forma, elas traziam condições fundamentais à saúde. Quais eram? Paz, né? O indivíduo com paz, ele tem uma saúde. Habitação, o indivíduo com habitação, né? Ele tem dignidade, então isso influencia diretamente na saúde desse indivíduo. Educação, alimentação, a renda, que é um outro fator que traz dignidade, né? Um ecossistema estável, então muitas vezes a pessoa fica assim, a pessoa está doente, mas esquece da questão do ambiente. Quando eu falo ambiente, o ambiente externo mesmo, né? A questão dos recursos sustentáveis, nós estamos aí, né, vivenciando uma era que traz aí como que é importante utilizarmos recursos sustentáveis, né? A questão da justiça social, da equidade, que traz a questão juntamente, a gente trata como justiça, né? A equidade. Ainda a questão da saúde como prioridade, legislações sociais, né? A equidade, a justiça dentro da distribuição de renda, que a gente sabe que no Brasil ainda é um problema, né? Outros compromissos relacionados às conferências aí, né? É a questão de atuar no campo de políticas públicas, então, de forma que, de acordo com a região, fossem realizadas políticas, né, que atendessem à necessidade dessas regiões de uma forma justa. A questão de agir contra a produção de produtos prejudiciais à saúde, né? A gente sabe que hoje o cigarro, apesar de ser lícito, né? As pessoas podem comprar aí abertamente, sabemos o mal que causa para a saúde, então existem uma divulgação, uma promoção dos danos causados pelo cigarro na própria caixinha. A gente não tem mais propaganda de cigarro, né? Na televisão, porque é uma forma, né, de incentivo. Ainda atuar na diminuição do abismo entre diferentes sociedades, né? A pessoa da sociedade A, B, C, então diminuir essa diferença social, reconhecer que a pessoa, como ela é o primeiro recurso à saúde, criação de ambientes favoráveis à saúde, reforços de ação comunitária, reorientação de serviços à saúde, né? Por quê? Porque a vida ela é dinâmica, né, gente? Ela não é estática. Então, um cenário, uma situação muda. E quando ela muda, novas políticas devem ser implementadas. Então, nessas conferências também, né, eram abordadas essas questões. A questão da igualdade de direitos, né? Vocês viram lá, principalmente o apoio à mulher, né? As necessidades realizadas à mulher, né? Além de mediar interesses de conflitos na sociedade, de modo a assegurar um acesso equitativo de ambientes favoráveis à saúde. Então, basicamente, pessoal, para cada uma dessas conferências, né, nós tivemos essas questões, né, levantadas, o direito ao alimento, à renda, a voz das mulheres, né, instrução, e essas conferências, né, o que era acordado, era colocado em prática, né, dentro
de um processo mesmo de promoção de saúde. Então, minha gente, eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, né, quando a gente vê um vídeo falando de cada conferência, mas basicamente é isso. Então, a gente tem que ter em mente que essa evolução da promoção da saúde, na verdade, ela consolidou um conjunto de valores e princípios fundamentais. Então, isso leva em consideração o quê? Novos modelos, né? O professor não falou lá para a gente que existia um modelo unicausal, depois passou para o modelo multicausal, e assim sucessivamente a gente tem percebido melhoras, né? Então, aqui a gente, depois de todas essas conferências, né, se a gente for parar para pensar no hoje, nós temos um modelo que leva em consideração a questão socioecológica, né? Leva-se em consideração os múltiplos determinantes da saúde, né? Dá ênfase nos fatores que mantêm os indivíduos saudáveis, né? Uma abordagem multissetorial, uma abordagem onde se olha o todo do indivíduo para a promoção da saúde, a preocupação do desenvolvimento sustentável, né? E dessa forma, pessoal, essas adoções, né? Dessas ações, ela traz aí, na verdade, um indivíduo dentro da comunidade de forma inteira, né? E que consegue realmente ter a promoção, a proteção e o respeito, né, da saúde como um todo, né? E isso é muito bacana. Então, finalizando essa parte de promoção, o que a gente pode esperar? A saúde, né, a promoção da saúde, ela vem sendo trabalhada décadas e décadas, e com certeza ela é uma estratégia promissora. E esse crescente interesse nas questões relacionadas, né, na sua teoria, a investigação, tem trago, na verdade, algumas publicações na área científica, né? Então, vocês vão perceber que o que acontece, às vezes a gente como agente, né, a ACS, nós podemos falar, mas eu não participo da promoção da saúde. Como não, né? Nós somos importantíssimos dentro dessa promoção da saúde. Por quê? Porque somos nós que estamos em contato com a população, indivíduo por indivíduo, né? Então, cada vez mais valorizada esse potencial da promoção da saúde e cada vez mais valorizado a nossa função, né, dentro da promoção da saúde, ok? Tudo certo aí, Ariadna? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês. Tudo certo. Tá tudo certo. Então tá. Ok, pode continuar? Pode continuar. Então tá, joia. Então, pessoal, naquela trajetória, né, pensando aí cronologicamente, nós temos que dar um destaque aí para o SUS, né? Não poderíamos deixar de trazer o SUS como um componente importantíssimo dentro da nossa promoção de saúde, né? Então, a sigla SUS, né, significa Sistema Único de Saúde. Sistema por quê? Porque nós temos uma ação em conjunta, né? Em conjunta com quem? Com instituições. Nós temos uma organização articulada, por isso sistema, que contribui para a produção do cuidado em saúde, né? E quando eu falo sistema, então a gente tem promoção, proteção, recuperação da saúde da população. Único. Por que único, minha gente? Por que único? Porque ele funciona da mesma forma em todo o território nacional, né? A gente sabe que talvez em algumas cidades o SUS funciona melhor do que em outras, né? Grandes centros, por exemplo, às vezes a gente ainda se depara com um pouco de demora, né? Com um pouco, alguns desafios, né? Na execução do trabalho. Em outras funciona muito bem, pelo fato de ser uma cidade pequena, que você tem vamos falar assim, um pertencimento ali dentro da cidade, mas de uma forma em geral, pessoal, o SUS, ele está, né, ele funciona em todo o território nacional, né, segue-se os mesmos princípios e mesmas diretrizes, né, e sobre a responsabilidade das 3 esferas do governo, que é federal, estadual e municipal. Ok?
E saúde, né? Sistema único de saúde. Saúde nada mais é o conceito que sustenta esse sistema único e é ampliado. Então, a saúde, ela não deve ser entendida apenas como a ausência da doença, como nós já havíamos falado anteriormente, mas a saúde, ela tem que ser vista como um todo, como um geral. Então, levando em consideração a habitação, o trabalho, o emprego, o lazer, o transporte, a liberdade, posses de terra, e aí sim, serviços de saúde e educação. Então, por isso que nós temos aí a sigla, né? O SUS, sistema, porque eu tenho um conjunto, né, de ações e instituições envolvidas, único porque ele funciona da mesma maneira no país inteiro, e de saúde, porque a gente tem essa promoção, proteção e recuperação aí para todos, mas de uma forma integrada, não somente como antigamente, né, que era o foco na doença. Temos aí, pessoal, vocês vão se já não estão cansados, né? Mas nós vamos falar sempre, né, dentro dos nossos cursos sobre a lei orgânica, né? Por quê? Porque a criação do SUS ela é regulamentada por duas leis. Nós temos a lei 8080, né, de 1990, que ela é conhecida como a lei orgânica, e, na verdade, foi a partir dessa lei que se conheceu-se um pouco mais sobre os princípios e as diretrizes do SUS, né? O direito e os deveres de uma forma em geral. E nós temos também a Lei 8.142, de 1990, que, na verdade, trata da participação da população na gestão do SUS, né? Visto que o SUS, nós temos aí a questão de saúde para todos e do seu funcionamento. Então, essas duas leis são as leis que regulamentam, né? O SUS de uma forma em geral. Caso vocês não tenham tido acesso, vocês podem me falar que eu também disponibilizo, mas eu acredito que em várias disciplinas vocês vão estar, né, de uma maneira ou outra, falando sobre essa lei orgânica aí, ok? Vamos falar um pouquinho, né, já que a gente não poderia deixar de falar sobre o SUS, então vamos falar um pouquinho sobre quais são essas leis, né, que a gente traz. Na verdade, a gente traz a questão da descentralização e hierarquia, mas nós temos aí 3 princípios que são fundamentais, né, que é a universalidade, que nada mais é do que a garantia da atenção à saúde a qualquer cidadão, então todos, né, universalmente aí, é um direito de todos. Nós temos o princípio da integralidade. O que isso quer dizer? Que os componentes, os serviços, eles integram. Se eu preciso da atenção primária, eu terei atenção primária, mas se for um caso que eu preciso da atenção secundária ou terciária, né, eu tenho essa integralidade, né, para poder tratar, né, esse indivíduo como um todo, né? Não é, não, só vai ser tratado. Não, ele precisa de uma especialidade. Então, vai ser direcionada essa especialidade, né? Então, é o tratamento do ser humano de um modo integral, biopsicossocial e espiritual, e deverá ser atendido com essa visão na sua totalidade, buscando compreender as necessidades desses usuários, né, que vão muito, muito, muito além da doença. Então, a gente tem que ter esses princípios integrados aí. E a equidade, pessoal, que na verdade eu gosto de fazer a relação da equidade com justiça, né? O que é isso? Como assim? Deve-se considerar as desigualdades, as diferenças. Então, o tratamento de um indivíduo cego, ele deve ser igual ao tratamento de um não cego, né? De um usuário não cego? Não. É uma questão de justiça. Então, quando a gente fala de equidade, a gente prevê mesmo essa questão da articulação social, da justiça social. E espero aí que vocês tenham esses princípios dentro de vocês para que possamos ter um trabalho aí bem bacana dentro do Sistema Único de Saúde, né? E na promoção da saúde pública aí também, ok? Nesse compilado, então, vou colocar aqui para vocês, só um minutinho, para vocês saberem o quanto vocês são importantes.
Só um minutinho. Deixa eu olhar aqui, é bom que vocês me veem. Tudo certo por aí, Ariadna? Tudo certo, professora Daniela. Tudo bem. Alguma colocação enquanto eu vou, pelo menos durante esse período, enquanto eu coloco aqui para a gente? Eu tenho uma pergunta só. Pode ser? Posso falar? Pode. A Cleonice Amaral, ela pergunta o seguinte: a quantidade de pessoas atendidas pelo agente comunitário de saúde depende da quantidade de habitantes que tem na cidade? Sim. Eu vou falar um pouquinho também de territorialização, né? Mas sim, em geral, só um minutinho, deixa eu só colocar o vídeo aqui, que aí eu respondo rapidinho. Só um minutinho, acho que agora vai. Engraçado que eu copiei o link e o link tá dando erro. E foi tão legal. Vamos ver se vai dar certo. Acontece Será que tá faltando alguma coisa? YouTube. Ai, tá falando que o canal tá indisponível. Eu assisti ele aqui hoje. Mas tá bom. Vou colocar esse aqui para vocês, para não ficar. Não passar em branco. Então tá, peraí que ela perguntou qual que é o número, né? Ela perguntou o seguinte: a quantidade de pessoas atendidas pelo agente comunitário de saúde depende da quantidade de habitantes que a cidade possui? Sim, na verdade, né, para quem já trabalha, nós temos a territorialização, que é a identificação, a distribuição de grupos para esse atendimento, né? Mas, em geral, o número dos ACS, ele deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, né? Então, tem toda a parte de ser realizada a descrição dessa população, e existe na literatura um máximo de 750 pessoas por agente e de 12 ACS por equipe de saúde da família, né? Então, assim, a gente tem vamos falar assim, esse número para poder trabalhar, né, para ser responsável pelo cuidado de uma micro-região, então é em torno de 750 pessoas por agente, e em geral nós temos 12 agentes por cada equipe de saúde da família. Só que esse número, ele pode ser ajustado de acordo com a população, de acordo com a região. Ok? Devia ter deixado. Tudo bem. Obrigada, professora. Certinho. Nada, eu que agradeço. Fazer minha última tentativa aqui para realmente, gente, hoje à tarde estava. Então tá bom, deixa eu colocar aqui para vocês e a gente dá continuidade. Uma pena mesmo que o canal saiu agora. Vamos lá então, gente. Mas basicamente, vou representar aqui o vídeo. O canal saiu do ar hoje. Nós, como ACS, né? Nós nos deparamos com situações, né, no qual você procura, você tem que fazer a descrição dessa população, né, do usuário, e aí você bate na porta, você precisa que ele te passe as informações, né, importantes até para organizar esse atendimento.
importante para ver o direcionamento das ações em saúde específica para aquela família, né? E muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que não querem nos receber, com pessoas que não querem, por ter planos de saúde, não querem um atendimento, né? Às vezes até menospreza o atendimento. E aí, quando às vezes não consegue esse atendimento privado, ele procura o SUS, né, e é bem atendido. O vídeo era basicamente isso, né, e trazia muito essa questão da importância. Por quê? Porque o agente é ele que vai na casa, é ele que vê a realidade, é ele que registra quais são as reais necessidades, né? É ele o responsável por fazer a territorialização juntamente com ou o enfermeiro responsável, né, pela equipe. Por quê? Eu preciso mapear. Por que eu preciso da territorialização? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Quais são as funções do ACS? Além, né, de falar, de trabalhar com a descrição de famílias, que eu já falei para vocês, né? Essa descrição, ela é embasada de forma geográfica, né, e definida por microáreas. É feito o cadastramento de todas as pessoas dessas microáreas. Então, se numa casa mora 5 pessoas, lá eu tenho uma pessoa que tem problema de saúde mental, eu tenho um diabético, eu tenho um hipertenso, tá? Quais são o plano de ação, né, relacionado à saúde para essa família? Somos nós que fazemos o acompanhamento por meio das visitas domiciliares, né? Então, assim, todas as famílias, de uma forma em geral, a gente tem essa certa responsabilidade. Além disso, somos responsáveis por orientar essas famílias na utilização. Então, eu preciso de determinado serviço. Então, nós, né, somos capazes de fazer essa orientação. Não, precisa passar na consulta? Então, vamos fazer o agendamento da consulta. Vai para um especialista? Vamos fazer, né? Precisa-se de exames? E assim consecutivamente, tá? Além disso, somos responsáveis por realizar atividades programadas de atenção à demanda espontânea. Então, às vezes, uma determinada região requer uma atenção específica, né? Somos responsáveis por desenvolver ações que busquem integrar a equipe de saúde, a população, né, de uma forma em geral, de forma coletiva. E aí eu trouxe em destaque a territorialização, né, com esse desenho aí que realmente define, né, cada equipe vai trabalhar com uma determinada região, né, faz essa territorialização, e até às vezes até engasga, né, na hora de falar. A territorialização, minha gente, ela tem uma importância muito grande. Por que ela tem uma importância muito grande? Porque a gente tem um conceito biogeográfico, onde nós temos, quando fala biogeográfico, é porque a gente vai observar realmente a geografia do local e a questão de saúde, né? A questão da saúde, por isso biogeográfico. Então, esse termo, geralmente, ele está relacionado, né, de forma a organizar e reorganizar, ou reorganização social, de modos distintos, onde a gente consegue ter percepções, onde a gente consegue ordenar, reordenar ações dentro desse espaço. Então, basicamente, né, para quem já está, para quem já trabalha e tudo, você tem um mapa, e nesse mapa a gente coloca mesmo, né, identifica para cada casa qual é a condição daquela casa, né, em termos de saúde, quais são as necessidades, se faz o uso de avião. Eu tenho um número maior, por exemplo, de usuários diabéticos, então vamos implementar ações em saúde voltadas para diabéticos, né? O que está acontecendo ali naquela região? O que pode ser modificado para a promoção da saúde? E aí, eu trouxe aqui para a gente, né, que eu não poderia deixar de discutir o nosso papel diante da Covid-19, né? Houve muitas mudanças? Houve, e essa mudança, ela foi o quê? Mundial, né? Tivemos que, em sei lá, 15 dias, mudar totalmente a nossa forma de viver, né? E a Covid-19, ela está totalmente direcionada a essa questão da saúde, da promoção da saúde.
Então, na condição da pandemia, né, o Ministério da Saúde, ele orientou. Então, nós ficamos por um tempo, né, em isolamento, mas não podemos parar, principalmente pela questão da nossa prestação de serviço estar relacionada à saúde. E aí, aquela questão de manter o distanciamento do paciente, né, caso realmente ele, sei lá, tenha que ir na unidade, a questão do uso da máscara, da higienização das mãos, da utilização do álcool em gel. Então, trouxe toda, não que nós não tínhamos, né? Eu acho que é muito claro essa questão da área da saúde, nós sermos mais atenciosos em relação à higiene, né? Por estarmos num meio que às vezes, muitas das vezes, é um meio contaminado, né? Diante dessa mudança, então, o que nós vimos aí em relação ao trabalho dos ACS? Foi o uso do WhatsApp na comunicação para acompanhar os moradores, né? Utilização de cartazes explicando a questão da transmissão, o cartaz mesmo explicando como lavar as mãos, quais seriam as necessidades dentro do isolamento, né? Um link para escuta sobre as dificuldades, né? Porque a gente observou a população muito mais ansiosa por conta do próprio isolamento, por conta dessas incertezas. Hoje a gente já vê aí a questão de produção de vacinas, né? O retorno de uma forma seguindo os protocolos. Então, assim, hoje, mas nós passamos por um momento, assim, muito adaptativo, né? E vimos também a questão das iniciativas solidárias, com apoio às famílias, os idosos que não, né, podiam estar saindo. Então, nós vimos aí essa mudança, né, dentro da nossa realidade. Além da mudança dos meios de comunicação, né, vimos que os usuários que eram identificados e comprovados com Covid-19, né, eles deveriam manter a quarentena, né, o isolamento realmente, esses moradores, e se houvesse alguma questão específica, né, podíamos fazer essa identificação de situação de violência doméstica, podemos ainda buscar redes de apoio para enfrentar situações, né? Por que falar da violência doméstica? Porque como está em isolamento, né, a gente viu um dado aí do aumento dessa questão especificamente. E por assim foi, né? E aí eu termino a minha parte, né, discursiva da nossa disciplina de evolução da promoção da saúde, a nossa discussão teórica, e abro agora para vocês um momento de tirar dúvidas, caso tenha ainda alguma dúvida, tá joia? Agradeço a participação de vocês e passo a palavra agora à Ariadna. Então, professora, tem algumas perguntas e tem uma colocação aqui da Jonessi de Jesus. Ela fez uma colocação. Acho muito importante a dedicação das pessoas que trabalham na área de saúde. Ela fez essa colocação. Com certeza, né? Essa colocação. Quem foi que fez? Jonessi. A Jonessi. Jonessi, é importantíssimo, tá? E eu falo assim, que até para trabalhar na área da saúde, a gente tem que ter uma consciência diferente, né? Porque trabalhar por trabalhar é uma coisa, mas fazer a diferença é totalmente, né, diferente. Quando a gente trabalha com pessoas e tratamos as pessoas como ser humano, né, e a pessoa sente importante, e isso pode parecer bobagem, né, mas essa questão do trabalho humanizado faz diferença diretamente na saúde desse usuário. Você falou que tinha uma pergunta? Mais uma colocação. A Marina, ela falou o seguinte, que ela atende 300 pessoas e que ela já acha uma quantidade grande, né? Pela pergunta daquela agente comunitária de saúde, trabalha na área da saúde, né? Ela falou assim, eu atendo 300 pessoas e já acho bastante, com a colocação que ela fez. Essa foi a Marina. Marina,
aí tem que ver o número, né, de agentes que tem por área, geralmente são 12 agentes por área, e talvez fazer uma redistribuição. Eu acho que por mais que nós temos na legislação essa questão dos números, como tudo na vida, né, pode ser reajustado, reabilitado, até para agora, assim, às vezes não se consegue, né, às vezes é só esse número, e é esse número mesmo e pronto. Mas a partir do momento que você consegue conversar, né, e articular, você, inclusive, trabalha de uma maneira melhor. Mas a gente sabe que tem esses números na lei e que a gente tem que cumprir esse número de visitas, esse número de levantamentos de dados, né? Mas não custa nada você entrar com essa questão, né, de algum tipo de melhoria. Nós temos aqui uma pergunta do Elisardo. Ele pergunta se em cada microárea nós terão 12 agentes comunitários de saúde ou se esse número pode variar. Pode. Na verdade, aí então, a microárea, o que a gente tem é que a microárea são 12 agentes, né? Quantas famílias? São 12 ACS na equipe de saúde da família, não ultrapassando o limite recomendado de pessoas por equipes. Então, a literatura, ela traz esses 12 ACS, mas às vezes a gente não acha esses 12 por equipe, né? E aí a gente tem que avaliar essa questão. A gente não, né? Na verdade, o responsável pela área que vai ver essa necessidade ou não do número de ACS. Que aí a gente está levando esse número por equipe. Sim. Nós temos a pergunta da Ivone. Ela fala o seguinte: o que podemos observar sobre o uso das máscaras, que depois, né, que passamos a usar as máscaras por conta da Covid, né, 19, o índice de doenças respiratórias diminuíram muito. Seria o caso porque essa higiene foi dobrada, né? Ela colocou que essa higiene aumentou, né? Nós passamos a usar máscara, né? E antigamente, geralmente, quem usava era só o pessoal da saúde, né? E tal, e agora interessante, exatamente. É interessante essa questão, Ariadna. Parabeniza aí a aluna pelo levantamento. Por quê? Porque na China, não sei, né, nos países orientais, na verdade, né, ocidentais somos nós. Orientais, já existe esse hábito, né, da utilização de máscara, uma questão de higiene. E com certeza, né, porque essa questão da transmissão respiratória, ela é muito fácil, porque a pessoa espirra, e o espirro ele já tem uma capacidade, atinge, né, um perímetro grande, e se tiver algum vírus, alguma bactéria, isso atinge e fica. Então, com certeza, todas essas precauções utilizadas na Covid-19, nós vamos perceber que muitas delas vão continuar, né? Nós estamos aí, o novo normal agora, a gente tem essa questão aí, né, da higienização reforçada. Sim, nós não estávamos acostumados a fazer essa higienização, entrar em casa, né, passar álcool nas mãos, deixar a roupa do lado de fora, é o que nós fazemos. Nós não tínhamos esse costume. Então, assim, foi a Ivone que fez essa colocação. Parabéns, viu, Ivone, pela colocação de sua. Obrigada pela participação, Ivone. A Luana Sena. O agente de saúde tem que visitar a família quantas vezes ao mês? Então, aí isso é outra questão. Na prática, a gente, assim, né? Vocês estão na prática, então vamos lá. Na prática, existem situações que o agente não visita nenhuma vez no mês, né? De acordo, no mínimo, uma vez no mês existe essa necessidade. Essa questão do atendimento, ela é relativa também. Por quê? Porque depende da necessidade da família. Mas se a gente for falar a questão da responsabilidade, segundo a política da atenção básica, né, e se a gente leva a questão da estratégia da família em consideração, então a gente tem uma equipe de saúde da família.
Essa equipe, ela é responsável de, no máximo, 4.000 habitantes. Em geral, é recomendado 3.000, mas nós temos aí, assim, de, no máximo, 4.000 habitantes. Só que qual que é a realidade dessa região, dessa microrregião? Entendeu? Então, é complicado. Então, eu tenho agentes para fazer essa visitação mais de uma vez no mês, mas existe a territorialização, ela é importante até nesse sentido, né? Em geral, uma vez por mês, mas qual que é a necessidade daquela família, daquele usuário? Ele precisa de uma prestação, né, de serviço mais de uma vez por mês? Eu acho que, assim, agora a opinião minha, tá? Opinião da professora. Eu acho que com essa questão da pandemia, com essa atividade remota, torna-se mais fácil a comunicação, né? Eu sei que em alguns momentos, quando a gente tinha aquela questão presencial, o agente ele evitava passar o celular, justamente para não ter naquele acesso, né, o abuso, né, por parte do usuário. Mas, assim, frente à pandemia, a gente observa que, se for utilizado de maneira apropriada, a gente tem um ganho também, né, em relação. Se eu tinha que visitar, né, sair no sol quente e visitar, eu consigo fazer essa avaliação, essa pesquisa, esse levantamento, e ir visitar a pessoa que realmente necessita dessa visita. Ou instruir essa pessoa que vá à unidade de saúde. Então, assim, essa é uma opinião pessoal, né, diante desse novo cenário. Mas aí vai caber a questão que a gente segue normas, né, diretrizes, não tem como ser assim, né, só porque a gente acha que dá certo, não. Temos uma pergunta aqui do Carlos. Ele fala o seguinte: em tempos de Covid-19, o agente comunitário de saúde, ele também pode ajudar no combate às fake news, né, com relação à doença? Com certeza, né? Porque nós vimos aí, né, a questão do isolamento deixaram as pessoas ansiosas, não sei se vocês perceberam, mas aumentou o uso de consumo de medicamentos por conta própria, né, a automedicação, ou para ficar mais calmo, mais tranquilo, ou né, enfim. Tivemos aí a questão, toma ivermectina, não toma ivermectina, cloroquina, não toma cloroquina, enfim, isso trouxe muita ansiedade. Então, com certeza, o agente, o ACS, ele é importantíssimo, porque ele é um veículo de comunicação, né, entre aspas, ele é uma pessoa, mas ele é a pessoa que vai estar ali mais próxima, né, e com certeza ele consegue absorver a angústia, né, do usuário, e consegue também tranquilizá-lo. Com certeza, Ariadne. Mais alguma questão? Uma questão da Marilene. Ela pergunta o seguinte: se é fato ou fake que o uso de máscara ajuda nosso organismo a produzir anticorpos? É fake, é fake, viu? Fisiologicamente, nossa produção de anticorpos, ela é realizada frente à estimulação do sistema imunológico. Então, vai ser a vacina, vai ser, ou até na aquisição da doença, né? Quando a gente adquire a doença, o nosso próprio sistema imunológico, ele trabalha para combatê-la, tá bom? É fake. O Leandro... Tem muitas perguntas, só por conta do nosso tempo? Tem mais quantas para a gente poder? Tem mais uma, duas. Tem algumas aqui, mas eu acho que você não vai dar conta de responder todas. Tem uma colocação do Leandro, ele falando que ele trabalha com segurança em eventos e festas. Além dos comércios, né, que depois dessa pandemia, agora todos vão estar adotando, mesmo quando tudo passar, vão estar adotando o uso de máscaras. Sim. Eu acho muito interessante, né? A gente sabe que em alguns setores isso é importantíssimo. Porque tem um contato, né? Você tem aquele contato direto. Tem contato. Professora, tem uma pergunta interessante aqui, uma colocação de Deusmar Machado. Ela é de Catalão. Aqui ela fala que aqui em Catalão, nunca vi um agente comunitário de saúde. Já faz 1 ano que estou aqui e nada. Jesus amado. Ó, para você ver como que eu falei, né? A questão.
muito preocupante. E olha, você pode, né, entrar em contato e fazer essa solicitação, né? Por que que o agente não, por que que eu não estou sendo assistida por um agente de saúde? O que está acontecendo? Nós, como população, nós fazemos parte, somos integrados, né, a esse sistema. Então, se a gente quer que as coisas mudem, nós também temos que fazer nossa parte. Isso é muito importante, como população mesmo, tá, pessoal? Não, nem estou falando como ACS, não, tá? Sim. Quem fez essa pergunta foi o Deusmar Machado. Isso aí, Deusmar. Por gentileza, entre em contato aí. Contato. Uma importante o que a Cristiane falou aqui, que antes da pandemia, o agente comunitário de saúde passava na casa dela 2 vezes por mês. Mas agora, com a pandemia, ele só vai, né, uma vez, mas entre em contato com ela, né, pelo WhatsApp. E lá no material, no material que você colocou na sala, você fala sobre isso, né, que eles podem entrar e visualizar os quintais, a área lateral, mas eles não estão tendo tanta autonomia para poder entrar. Isso. Aí é um direito, né? É um direito do usuário também, né, pessoal? Se você, eu vou contar uma situação comigo. Eu evitei sair ao máximo, eu tive que ir ao banco. Agora, há pouco tempo eu tive realmente, não podia ser uma coisa online ou, enfim. Quando você passa na coisa giratória, né? Geralmente você deixa o celular, deixa a chave e passa. Aí eu cheguei naquele, né, o guardinha que fica lá, eu falei para ele, falei assim, olha, eu não vou colocar, eu abro a bolsa, você pode olhar minha bolsa, o que que tem, mas eu não vou colocar o meu celular, a minha chave naquele dispositivo onde todo mundo coloca. Ele virou para mim e falou, não, é um direito seu, né, por quê? Eu não ia fazer isso antes, né, a gente não tinha essa percepção, não iria fazer isso antes, mas como é um local público, de muita movimentação, abri minha bolsa, ele olhou, ele falou assim, ó, a senhora vai colocar embaixo tal, e vai entrar. Mas foi por quê? Por conta da pandemia. Então, vocês vão perceber que as coisas, elas vão modificar, né, e a gente vai entrar aí nesse novo normal. Vamos ficar. Nós temos que ter cuidado, né, porque nós sabemos. Ariadna, então, como a gente tem outro webinário hoje, eu vou pedir para os nossos alunos, caso tenha ficado alguma dúvida, entre no nós temos lá um fórum Tira Dúvidas, pode deixar lá, tá? As questões que a gente responde, eu respondo, os tutores respondem. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos vocês, tá? Eu aprendo muito também. É uma construção, como eu falei desde o início, é uma construção conjunta, e às vezes depende muito mais da gente, né, ir atrás, fazer a diferença, e sim, parabéns a todos vocês, espero que vocês estejam gostando do curso, né, ainda estamos na disciplina B, temos outras disciplinas por vir, e sucesso a todos aí. Sim, eu quero agradecer a você, professora Daniela, a sua aula foi muito elogiada pelos alunos. Eu acho que as dúvidas foram mínimas, né? Porque a sua explicação foi muito boa, eles participaram bastante, tá? Então, você está de parabéns, muito obrigada, bem. Obrigada. Quero agradecer aos cursistas, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, a professora já falou, vocês acessem lá o Fórum Tira Dúvidas, né? E tirem essas dúvidas, porque ficaram algumas perguntas, mas o tempo não nos permite. Okay, boa noite pessoal. A todos. Boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima.